Advertência. O material a seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham, namastê. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Relações Humanas no Trabalho. Estamos agora na nossa quarta aula e vamos tocar sobre conflito. Pois é, você sabia que conflito nem sempre é visto como algo negativo e que, ao contrário, ele pode ser até estimulado nos grupos de trabalho, provocando uma melhoria na criatividade e no desempenho da equipe? Pois é, se você não sabia, essa é a sua oportunidade de aprender mais sobre conflito. Vamos nessa? Antes da gente tratar sobre o conflito dentro das organizações, vamos começar a definir o que é conflito. Para isso eu vou usar aqui o nosso querido dicionário Aurélio, que define conflito como uma luta, um combate, uma guerra, um enfrentamento, uma oposição entre duas ou mais partes, desavença entre pessoas, grupos, divergência, discordâncias de ideais, de opiniões. Ou seja, por essas palavras a gente pode entender que conflito significa uma situação de desacordo, que pode ser com alguma coisa ou com alguém. E esse conflito pode gerar situações problemáticas, ou como a gente vai perceber, ele tem uma visão diferente nas organizações. De todo modo, as organizações elas são formadas por seres humanos. E é preciso entender que esses seres humanos eles são dotados de capacidades, de competências e principalmente de individualidades. E a gente já viu nas aulas anteriores que essas individualidades dizem respeito ao modo de ser e de agir de cada um. E que a gente precisa respeitar e entender as maneiras como as pessoas tentam satisfazer as suas próprias necessidades no ambiente de trabalho. Dessa forma, a gente vai conseguir compreender que as organizações elas são formadas por pessoas e que nesse ambiente de trabalho, como a gente já vem dizendo, ao assumir uma postura de relações humanas, você age em forma de uma atitude de respeito para com essas individualidades, principalmente. Então, porém, quando esses pontos são ignorados pela organização, os conflitos eles são gerados, principalmente quando, de alguma maneira, um dos funcionários sente seus interesses ameaçados. É por isso que as situações problemáticas, conflituosas, elas devem ser percebidas para que elas possam ser melhor compreendidas. A visão sobre o conflito ao longo do tempo foi se alterando. Assim, a escola de administração tradicional acreditava que todo conflito é ruim e que ele deveria ser evitado. Isso entre 1930 a 1940. Já a teoria das relações humanas, que passou a ser desenvolvida depois dos experimentos de Mayo, como a gente já viu nas aulas anteriores, entre 1940 até 1970, entendia que todo conflito é natural, porém ele também deve ser evitado. Já as teorias mais modernas, isso a partir da segunda metade da década de 70, mostra que há um encorajamento do conflito, pois ele pode produzir melhorias. Vamos desdobrar mais essa situação a partir de outros slides. Deixa eu dar uma apagar aqui para a gente facilitar uma melhor visibilidade. Dessa maneira a gente tem aqui, de acordo com a visão das relações humanas, que o conflito é uma ocorrência natural nos grupos e nas organizações. Por ser inevitável, essa escola vai defender a sua aceitação, como a gente já falou. Mas seus seguidores, eles racionalizam a existência de conflito. Ele não pode ser eliminado e há ocasiões em que ele pode ser até benéfico para o desempenho do grupo, ok? Já uma outra teoria, que é a teoria interacionista, vai mostrar que o conflito ele pode sim ser encorajado, no sentido de que um grupo harmonioso,
pacífico, tranquilo e cooperativo, está na iminência em tornar-se estático, apático, insensível à necessidade de mudança e inovação. Ou seja, aqui há um estímulo dos pesquisadores ou dos seus gestores para tentar produzir pequenos conflitos, seja de tarefa, seja de processo, para que haja um desenvolvimento, né, dessas tarefas e uma melhoria da criatividade. Ou seja, o grupo ele acaba se beneficiando desses pequenos conflitos. Então, a principal, nesse caso, a principal contribuição dessa abordagem é encorajar os líderes de grupos a manter um nível mínimo de conflito. Não é que você vai estimular um conflito interpessoal, né, entre pessoas e provocar aí, vários confrontos, vários atritos. Seriam conflitos que sejam suficientes para fazer com que o grupo continue viável, autocrítico e criativo. Os conflitos podem ter resultados funcionais, quando eles vão atuar de forma positiva, eles vão ajudar na construção de novas maneiras de fazer determinados processos, de melhorar o conteúdo da tarefa, eles vão apoiar o objetivo do grupo, eles vão melhorar até o desempenho da equipe, porque ela vai lutar para extrapolar aqueles limites, ela vai se sentir desafiada e vai conseguir produzir bons resultados. Então, quando isso acontece, a gente está dizendo que há um conflito que gerou algo funcional, ele realmente funcionou de maneira positiva para a empresa. No entanto, a gente também tem conflitos que podem ser disfuncionais, ou seja, aqueles conflitos que só atrapalham. Normalmente, esses conflitos eles estão mais ligados às relações interpessoais, ou seja, quando há muito confronto entre as pessoas, muitas críticas, muitas necessidades não atendidas, por falta de reconhecimento, por falta de uma boa comunicação, por falta de bons salários, de incentivo. Então, esses conflitos disfuncionais, eles atrapalham toda a equipe e atrapalham o clima da organização. A partir da literatura, vamos reconhecer agora alguns tipos de conflitos. Então, a gente tem o conflito de tarefa, que é quando envolve o objetivo da tarefa. Um outro tipo de conflito é o conflito de relacionamento, quando envolve os relacionamentos interpessoais. E o conflito de processos, que é quando envolve a forma de realizar determinada tarefa. Vejam que aqui a gente tem o conflito de tarefa, muitas vezes está envolvido com o conteúdo dessa tarefa, com a maneira como isso não foi atendido. Já esse conflito de processo, ele envolve com a maneira como as pessoas estão realizando a determinada tarefa, e então há uma falha no processo. Vamos lembrar sempre que no trabalho em grupo, no trabalho dentro de uma empresa, muitas vezes aquilo que você faz depende da ação de um colega. Então, vamos dizer que você precisa de um relatório de dados estatísticos que fulano vai realizar para que depois você aponte uma solução, uma logística para aquela situação ali encontrada nos dados. Então, se há uma falha no processo, naquela tarefa ali atrás que não foi cumprida nem desempenhada, há um ruído que passa para você. Então, o seu trabalho pode atrasar em relação ao outro. Todas essas situações, elas precisam muito bem ser analisadas para que o conflito ele não seja, como a gente já falou, disfuncional. Ele pode ser positivo, funcional, estimular o grupo, mas ele não pode provocar ainda mais conflitos de relacionamentos. Porque a gente sabe que quando essas situações não são bem resolvidas, as pessoas tendem a ficar chateadas e a terem os seus resultados até negativados. Dessa forma, então, os conflitos são negativos quando eles geram competição entre departamentos e setores da organização, quando eles diminuem a visão das pessoas, provocando a impossibilidade de identificação de novas alternativas. As pessoas estão tão envolvidas no conflito que elas deixam de ver soluções, ou seja, elas estão tão envolvidas em arrumar culpados, em apontar os dedos, em dizer que pessoas falharam, do que pensar de que maneira a gente pode melhorar a resolução desse conflito e desse problema que foi criado.
Então, nesse caso também, a gente tem quando o conflito ele pode provocar o esquecimento das metas. Diante dessa turbulência, a pessoa ficou tão envolvida naquele conflito que esqueceu as metas que foram traçadas pela empresa, pelo seu chefe e aqueles objetivos que eram até particulares, porque se você normalmente tem metas, você também tem uma bonificação que é dada em algumas empresas. Isso acaba turvando a sua visão sobre esse conflito. Então, os conflitos eles podem ser também vistos como um positivo quando ele vai melhorar o nível de coesão do grupo, ou seja, quando eles melhoram a integração. No caso de conflitos intergrupais, quer dizer, um grupo está com uma situação conflituosa e aí eles vão conversar entre si e vão tentar achar uma solução para aquele problema, e melhorando a execução de tarefas, eles vão melhorar o desenvolvimento do processo. Então, as pessoas elas passam a defender os interesses coletivos do próprio grupo, até como uma família que se encontra ameaçada. Nesse caso, a gente tem aí conflitos como sendo positivos. A gente também tem positivos quando eles aumentam o nível de empenho, ou seja, o envolvimento e o comprometimento da equipe. Estar em uma situação de conflito faz com que as pessoas queiram superar os seus próprios limites. Essa talvez é uma das coisas mais positivas quando a gente coloca um conflito e tenta ver como uma equipe ela vai em busca de alternativas para solucionar os seus problemas. Outra coisa é quando há um aperfeiçoamento do processo de integração. Assim, por tornarem parte em um conflito, as pessoas tendem a se sentir envolvidas e vão aumentar o seu comprometimento. É importante a gente destacar que para que o conflito de processo, por exemplo, seja visto como produtivo, o nível dele tem que ser baixo. Nesse caso, a discussão intensa sobre quem deve fazer o quê torna-se disfuncional quando ela gera incerteza sobre os papéis de cada um. Ou seja, quando o grupo está ali muito ruidoso porque houve o descumprimento de uma tarefa foi mal feita, então as pessoas acabam entrando em confronto constante. Elas podem aumentar o tempo até na realização da tarefa. Isso vai levar os membros a trabalhar com propósitos difusos. E isso pode até isolar as pessoas, tentando encontrar culpados. E o conflito acaba tendo uma dimensão muito maior e é prejudicial. Dessa maneira, o nível baixo ou moderado de conflito de tarefa, ele pode demonstrar consistentemente um efeito positivo no desempenho de grupo por estimular a discussão de ideias, que ajuda o trabalho em equipe. Ou seja, às vezes você tem uma dificuldade de executar uma tarefa porque o objetivo não está muito claro, não foi bem definido. A forma como vem sendo feita essa tarefa também não é a melhor forma. Se você lança isso para o grupo, pensar sobre isso, tentando encontrar alternativas, você otimiza o desenvolvimento dessa tarefa, você melhora, porque você vai começar a envolver as pessoas e encontrando soluções mais criativas e melhores para aquele desempenho da tarefa. Nesse caso, você controla o conflito para um nível baixo. Esse é o nível mais interessante de se ter um conflito dentro de uma organização. É importante que você saiba que existem várias técnicas para resolver conflitos. Aqui eu vou pincelar algumas possibilidades, mas depois você pode pesquisar mais. Veja livros, procure vídeos na internet que falam sobre esse tema. Afinal de contas, resolver conflitos é uma habilidade tão preciosa nas relações humanas, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos entender que pode-se conceituar a administração de conflitos como uma arte de identificar, de lidar e resolver situações divergentes entre pessoas ou grupos, nos relacionamentos interpessoais ou até intrapessoal. É isso mesmo. Tem alguns conflitos que são latentes, que não são visíveis, mas que estão presentes na nossa pessoa e que merecem ser investigados. A gente vai ver alguns livros colocam algumas fases mais pontuais na resolução dos conflitos. Acompanhe comigo. A gente teria essa primeira fase como uma fase de identificar a causa. Então é importante que você saiba exatamente o que está provocando essa situação conflituosa. Depois, você vai tentar procurar soluções e não culpados.
Lembrando que não adianta você ficar lá reclamando porque o leite está no chão. É importante apanhar o leite e deixar o ambiente limpo e tentar entender quais são os processos daquele conflito que foram gerados para depois você analisar a situação e escolher a melhor solução. Ou seja, não tentar valorizar apenas um lado dessas pessoas que estão envolvidas no conflito, mas tentar reconhecer uma solução que seja benéfica a todas as partes envolvidas. E você deve sempre manter o clima de respeito e aperfeiçoar a habilidade de ouvir e falar, compreendendo sempre o que é que ouve e sendo claro. Temos ainda outras fases. Outras fases da solução de conflito seria colocar-se no lugar do outro, então tem a ver com a empatia que a gente já trabalhou na aula anterior, sempre procurando dimensionar quais são as necessidades que não estão atendidas no colega. Então, esse jogo de se colocar no lugar do outro é essencial. Um outro ponto é você tentar ser sempre construtivo ao fazer a crítica. Então, não adianta você criticar o jeito do outro ser, mas tentar criticar o trabalho que foi desenvolvido, ali dentro daquele trabalho, que pode ser melhorado. Então, você vai construir críticas mais construtivas e objetivas, direcionadas para o trabalho e não para o lado pessoal. Você deve procurar uma solução que seja ganha-ganha. E significa aquilo que a gente já falou anteriormente, não é valorizar um lado e diminuir o outro lado, mas tentar uma solução em que todos saiam confortáveis da resolução do conflito, tá certo? Você deve então agir sempre procurando eliminar o conflito, fazer com que ele não retorne no futuro. E se for com você, tenta ver quais são as manifestações ali que você não atendeu, o que ficou mal resolvido, porque é importante não varrer o problema para debaixo do tapete. É preciso reconhecer quando você estiver errado e você tem que aprender a ser resiliente, ou seja, ter essa capacidade de, após o conflito, após ter chegado a uma solução, deixa a história para lá e tenta seguir em frente, buscando sempre o melhor. Dentro das organizações, os conflitos podem começar por lutas de poder, por frustrações, choques de interesse, falhas na comunicação, dentre outros motivos. Então, a falta de administração de conflitos, ela causa tensão e faz com que o ambiente se torne improdutivo. É por isso que é necessário que o gerente, ele deve trabalhar para que as metas, olha aqui, as metas e os objetivos organizacionais sejam alcançados de forma satisfatória. Isso inclui utilizar do poder dado a ele para a organização, para influenciar comportamentos e resolver os conflitos internos. Então, o papel do gerente é muito importante na resolução desses conflitos. O gerente, ele deve ser capaz de identificar os sintomas, como a gente já colocou, que levam as pessoas a entrarem em conflitos, principalmente a entender os problemas de comunicação, que foi tema da nossa aula anterior. Tentar entender essa hostilidade ou a inveja que ronda na sua equipe, buscando separadamente fazer uma escuta ativa de cada integrante, membro da equipe, para que possa se chegar ao melhor clima organizacional. Tem que tentar investigar esses problemas interpessoais, aquelas coisas que estão mais recorrentes dentro da sua equipe. Então, o gerente, ele é esse observador e esse homem que passa, ou mulher, que passa a ser treinado, tendo uma habilidade de escuta e uma maior vivência nessas experiências de necessidades que não estão sendo atendidas. Então, é preciso reconhecer também que a empresa ela pode estar com muitas regras, ela pode ter muitas normas, e essas normas podem estar dificultando um bom relacionamento. Então, tem empresas que elas são muito engessadas. O funcionário não pode usar o banheiro em determinado horário, ou não pode
comer em determinado espaço, e aí a empresa também não disponibiliza um espaço adequado, nem para o lazer, nem para um cafezinho. Existem várias normas na hora de manter uma reunião, de dar o feedback. Então, todas essas regras e normas, elas também precisam ser debatidas com a equipe, para ver o que é que está funcionando e o que, na verdade, está gerando ou aumentando o conflito. Então, cabe a este indivíduo o reconhecimento da sua equipe no todo. Então, é muito especial o papel de um bom gerente, tá certo? Meus seres que brilham, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a teoria de conflito, lembrando sempre que existem muitos materiais que podem dar suporte ao seu entendimento sobre o tema. Aqui é só uma pincelada, uma introdução. E claro, faz a diferença entre estar numa situação de conflito que pode ser funcional, que pode ser proveitosa, e estar numa situação de conflito danosa. E aí, nessa situação danosa, disfuncional, você parte para o confronto. O confronto é uma outra situação. E no confronto, as relações interpessoais acabam sendo mais gastas e mais até prejudicadas, porque você vai ter um pouco mais de violência e de inclinações a não resolver o problema, mas procurar culpados. Então pense com muito carinho em tudo que foi abordado aqui e eu desejo que vocês coloquem em prática uma aptidão e uma habilidade para resolver conflitos. Tenho certeza de que essa habilidade ela vai ser muito valorizada no ambiente de trabalho. É isso, missão cumprida por hoje. Namastê, até o nosso próximo encontro. Brilhem!